Olá, gente. Estamos em mais uma terça aqui pela manhã reunidas para prosseguirmos no estudo do livro, né, ditado pelo Hamed, Imensidão dos Sentidos. E hoje falando sobre um interessante tema chamado arrogância competitiva. Vamos dar início? Aquilo que sentimos diante de qualquer situação ou pessoa reflete totalmente sobre nossa história de vida. Quer dizer, de nossas experiências passadas, desta ou de outras vidas, de nossa busca presente, de nosso potencial futuro. Compreender os nossos sentimentos é entender as raízes de nossas reações perante o mundo que nos rodeia. Nossos sentimentos podem nos mostrar muito sobre nós mesmos. Não podemos nos intimidar diante deles, mas simplesmente deixá-los fluir. Qualquer julgamento precipitado ou preconcebido a respeito deles distorcerá o que eles querem nos dizer ou mostrar. Nossas emoções por si sós não podem ser consideradas meios de confirmação ou de demonstração para dizer quem somos, ou mesmo para provar o nosso real valor. Não é porque temos eventuais crises de inveja que devemos ser considerados indivíduos maus, da mesma forma quando cultivamos sentimentos esporádicos de generosidade. Também não podemos ser chamados de pessoas bondosas. Aberto comentários, Dan. É interessante, né? Porque nesse primeiro momento, me parece que o Hamed ele fala para a gente sobre a questão do autoconhecimento, assim, né? De você ter essa percepção de quais são as emoções que determinado estímulo trazem para você, né? Então, quando ele coloca essa questão de compreender nossos sentimentos, é entender as raízes de nossas reações perante o mundo que nos rodeia. Então, aquilo, o estímulo que nós temos, o que que ele está gerando em nós? Nesse primeiro momento, me parece que é muito mais sobre a gente ter o conhecimento do que está gerando em nós, que determinada coisa desperta, do que necessariamente é trabalhar como observador de nós mesmos, que é algo muito difícil, né? Porque geralmente a gente é julgador ou condenador de vez, né? Então, traz essa visão assim para nós podermos observar. Quando ele coloca que não é porque temos eventuais crises de inveja que devemos ser considerados indivíduos maus, né? Da mesma forma, quando cultivamos sentimentos esporádicos de generosidade, também não podemos ser chamados de pessoas bondosas. Então, ele está falando mais do reconhecimento, nesse primeiro momento, daquilo que a gente está sentindo, não necessariamente para a gente poder, tipo, qualificar isso, né? Vamos colocar dessa forma num primeiro momento. É bem interessante o desenrolar dessa leitura de hoje, né, Tassi? E que não deixa de ser uma projeção também, né, Dani? Que a gente coloca a nossa visão sobre o mundo e sobre as pessoas no mundo. Então, assim, existem várias possibilidades de olhar uma mesma pessoa, e às vezes a gente vê isso na prática mesmo, né? Uma mesma pessoa vai despertar, às vezes, sentimento de indiferença em um e outro, pelo contrário, né? E é interessante ver que tem a ver conosco, né? É o que ele já começa dizendo. Aquilo que sentimos diante de qualquer situação ou pessoa reflete totalmente sobre a nossa história de vida. É porque é como se a gente imprimisse a nossa marca no mundo, né, Dani? Do que a gente pensa, daquilo que a gente é. E, em geral, a gente reflete isso no mundo, a gente vê isso no mundo também. Então, eu acho que também para nós é um chamado de cada vez mais limpar a nossa visão, porque muitas vezes a gente está É cheio uma de lente, né, Tássia? a gente está tão contaminado ali com os nossos preconceitos, né, com aquilo que a gente preconcebeu como melhor, o mais correto, que a gente só vai vendo isso no mundo. A gente vai interpretando as pessoas e as situações do mesmo modo, e na verdade ali tem uma gama de interpretações possíveis e melhores, né? E aí eu acho que é isso, aí limpando a nossa lente, como você falou, usando o autoconhecimento. E esse observador atento realmente é muito interessante. Se a gente para um pouco e observa, né, sem reagir, a gente vai nos entendendo um pouco mais. Poxa, por que que eu sempre tenho esse gatilho com essa pessoa? Muitas vezes porque eu estou a identificando de uma forma muito determinada. Porque, Dani, as pessoas elas são boas e más, né? E elas têm reações boas ou não. Então a gente, em geral, rotula uma pessoa e só vê aquilo, né? Então já começa assim, seja de forma muito positiva às vezes,
vezes, mas em geral não, né? A gente pega ali umas pedrinhas e vai colocando ali na pessoa, né? Olha, essa pessoa é isso, essa situação é ruim. A gente vai rotulando as coisas e as pessoas, meio que a partir daquilo que a gente é também. E eu achei interessante esse último parágrafo dele falando, né? Olha, uma pessoa que às vezes tem sentimentos de inveja não significa que seja má, tampouco também que tem um pouco de generosidade. E a gente é soma dessas coisas também, né, Dani? Em uns momentos a gente é realmente essa parcela já melhor, em outras nem tanto, mas o que me parece que predomina mesmo é qual sentimento que predomina dentro de mim, qual emoção também, né? E isso vai dizendo muito de quem nós somos mesmo. Então, um ato que eu tive de generosidade fantástico em um dia, mas muito provavelmente a gente teve muito mais atos egoístas ainda durante o dia, né? Então, olha, ainda sou uma pessoa egoísta que está assim tomando passos de ter mais compaixão em relação às pessoas, de ser mais generosa, mas estou no caminho também. Mas isso não significa que estou pronta, né, Dani? Tô perseguindo ali a meta, né? Você quer comentar mais algo? A gente segue. Isso, entender, né, que a gente é construção, né, Tássia? E como sendo construção, a gente pode se melhorar, pode se transformar, deve, na verdade, né? Esse processo, assim, de identificação daquilo que a gente tem muito medo ainda, essa é a minha percepção, de aceitar aquilo que nós estamos sentindo. Mas a gente é humano, velho. Então a gente vai ter orgulho, a gente vai ter medo, a gente vai ser aquela pessoa que está ali tenso, que tá. Isso é normal, a gente está aqui encarnado. A gente vai ter aquele sentimento de inveja num primeiro momento. Eu lembro muito de uma história que o Rossandro conta, que talvez você também já tenha ouvido, né? Porque ele sempre conta. Ele fala que chegou uma paciente para ele e falando assim, falando muito mal de uma. Ela era estudante de medicina, eu acho, e ela estava falando muito mal de uma colega, porque essa colega só tirava 10 e não sei o quê, que era a melhor, que apresentava o melhor seminário e coisas assim, né? Tipo, claramente ela com inveja. Aí um dia o Rossano falou assim, mas tu, além de invejosa, tu é burra, né? Ele veio assim, né, falando no vídeo dele. Aí ele falou assim, eu tô te pagando, sabia? Aí ele falou, pagando para falar a verdade, né? Ele falou assim, mas por quê? Né? Pelo seguinte, porque ela poderia transformar essa inveja dela em admiração e andar junto com a pessoa, para ela pegar, né, absorver aquilo que a pessoa tem para ensinar. Porque ela claramente estava vendo alguma coisa ali que estava muito legal e que ela quer também. Então, cara, admitir que a gente tem algum determinado tipo de emoção, algum determinado tipo de sentimento, não é para ser algo ruim, é para ser algo que a gente possa transformar em nós cara, ver o que a gente pode trazer de bom daquela situação, né? Então, assim, é muita coisa para a gente pensar e refletir hoje, né? Penso eu. Sim, Dani, bonitinho demais. Bora seguir, né? Sentir alguma coisa não quer dizer que vamos manifestá-la ou colocá-la em prática. Significa que quando nos permitirmos sentir, conseguiremos gradativamente compreender a nós mesmos e assim iniciar a nossa transformação íntima. Conhecer os verdadeiros motivos de tudo aquilo que impulsiona as nossas ações nos permitirá dirigir os nossos sentimentos, fazendo o que nos parece ser direito e tomando decisões importantes para o nosso crescimento interior. Em realidade, a causa de tudo está dentro e não fora de nós. As pessoas que não percebem claramente os sentimentos que antecedem as suas atitudes, com certeza estão presas em recantos escuros da sua casa mental, onde forças imperceptíveis e envolventes, fora do seu comando, deturpam a sua percepção das situações e das pessoas. Os indivíduos, ao invés de rejeitar seus sentidos, deveriam usá-los como guias para interpretar sua vida interior. Eles definem e iluminam a nossa compreensão em contato com a esfera física e astral. São nossos aliados e não os nossos inimigos. Os sensitivos que não se comunicam com os próprios sentimentos costumam não se comunicar também de maneira adequada com os outros. Médios invejosos, os que veem com despeito os outros médiums, melhor apreciados e que lhes são superiores. Sentimento de inveja é uma forma quase sempre inconsciente
que a inferioridade encontra de homenageados que possuem merecimento. Aberto a comentários, né? É interessante, né? O primeiro ponto que eu destaquei aqui é esse parágrafo que ele traz para nós. Sentir alguma coisa não quer dizer que vamos manifestá-lo, colocá-lo em prática. Significa que quando nós nos permitimos sentir, conseguiremos gradativamente compreender a nós mesmos e assim iniciar a nossa transformação íntima. É aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Acho que o primeiro ponto, eu gosto muito dos estudos do Marlon Reikdal, porque ele fala sobre essa questão da aceitação, né? Enquanto a gente vive criando uns cenários, imaginando outras coisas e distorcendo, às vezes, a realidade daquilo que a gente está sentindo, a gente não está trabalhando a aceitação, né? Na verdade, a gente está floreando aí alguma coisa que, quando a gente aceitar, na verdade, aí sim a gente vai ter um poder de transformação maior, né? E real, na verdade, né? Que a gente não consegue transformar aquilo que a gente está mascarando, né? Então, esse é um primeiro ponto. Aí depois ele coloca para a gente que os indivíduos, ao invés de rejeitar seus sentidos, deveriam usá-los como guias para interpretar sua vida interior. E, na verdade, o meu ponto de vista é justamente isso: a gente tem medo daquilo que está dentro de nós. É meio assustador você pegar e ir se descobrindo enquanto ser humano, porque, inevitavelmente, nós vamos descobrir coisas que são desagradáveis. E a gente tem meio que uma visão assim, meio que, não sei, né, meio poliana da vida, de que tudo vai ser bonito, de que tudo vai dar certo, de que tudo vai funcionar, e o processo, ele não é bem assim, né? É a mesma coisa que na construção de um sistema, vamos supor assim, né? Eu estou tentando fazer um software para alguma coisa. Eu vou chegar num determinado ponto em que eu vou observar que eu vou ter que traçar novos caminhos, porque alguma coisa ali não está dando certo. Se não está dando certo, eu preciso mudar aquilo ali para que eu consiga desenvolver o software do jeito que eu preciso, né? Então, assim, se a gente for fazer essa analogia, na vida da gente é dessa forma. Então, você vai chegar numa altura e vai descobrir que algumas coisas, elas não estão bacanas, assim, não estão do jeito que você gostaria que fosse. Mas ainda assim, se você negar aquilo ali, você está trabalhando contra. Então, esse processo de aceitação, ele me parece ser o primeiro passo, né? E aí é interessante porque Hamed traz tudo isso agora sim do ponto de vista da mediunidade em si, né? Quando ele coloca para a gente assim, os sensitivos que não se comunicam com os próprios sentimentos costumam não se comunicar também de maneira adequada com os dos outros. Então, isso para a gente, que nós que temos essa percepção de como que funciona o trabalho mediúnico, a gente sabe disso, né? A influência que a forma como a gente se vê tem dentro do ambiente mediúnico, né? Dentro do trabalho. E as conexões que geram também, porque tudo é sintonia, né? Dani, eu gosto quando ele. Porque é isso que a gente fala, né? É um estudo que perpassa a mediunidade, mas na verdade é tudo, né? É todas as parcelas ali da nossa vida. Gostei muito quando você falou. Eu acho que a aceitação é de fato a chave para maior parte realmente das nossas questões, né? E mais, é, eu creio mesmo que a grande maioria das coisas que ainda residem dentro de nós são coisas que precisam melhorar muito, ser muito aprimoradas. Então, realmente, para a gente ainda é muito desafiador olhar realmente essas feridas que a gente tem. Mas se não olha a ferida, como é que cura? Como é que trata, né? Então, e a nossa visão, ela é um pouco formada por isso, porque eu acho que a gente tem uma tendência de achar que as coisas são muito de agora, né? Mas não, uma ferida dessas que a gente tem, cada uma dessas feridas, claro que também são dessa vida, mas muito provavelmente a gente já vem aí carregando de muito tempo, né? Então, também ter uma autocompaixão conosco, mas não no sentido de entender que, deixa para lá. Se eu sou assim, vamos tentar numa próxima ser diferente. Não, mas uma autocompaixão de falar assim, olha, deixa eu olhar para isso realmente com cuidado, porque essa ferida aqui é profunda, mas deixa eu ir tratando dela ali todos os dias, olhando para ela, né, passando ali um remedinho, que ao longo do tempo isso daí vai sendo fechado aos poucos e tá tudo certo, né, Dani? E é bonito perceber na nossa vida
porque é aquilo que a gente fala, muitas vezes a gente conhece, mas não aplica na nossa vida. Mas se de fato a gente tem essa boa vontade de colocar em prática, a gente vai percebendo que a vida vai mostrando para a gente. Então eu já me percebi muitas vezes assim, um pouco inconsciente, que é o que ele fala, né? Em geral a gente é muito inconsciente. Aí tá lidando, tá fazendo alguma coisa, tá lidando com um problema e de repente vem uma vozinha que fala assim, olha, mas talvez seja porque você esteja assim hoje um pouco mais de sono, um pouco mais de fome, isso daqui tenha influenciado alguma coisa. Talvez porque você já vivenciou isso em outras situações e agora você está achando que é da mesma forma. Então, é interessante ver que esse observador mais atento que tem dentro de cada um de nós vai dando umas pistinhas para a gente, né? Se a gente souber treinar esse olhar. E aí cabe a nós aceitar ou não. Porque um dia ainda de má vontade, muitas vezes a gente fala, mas isso não significa que eu vou poder ser diferente. Vai sim, né? Tenha essa boa vontade que você vai conseguir sim, né, Dan? E aí eu gostei muito mesmo quando ele fala assim, né? O sentimento de inveja é uma forma quase sempre inconsciente que a inferioridade encontra de homenagear os que possuem merecimento. Eu achei isso tão bonito, que em geral as pessoas com as quais a gente tem inveja, elas têm algo que a gente realmente vê como bom, como produtivo, como algo a ser de algum modo copiado, né, Dani? E é que a gente possa analisar esses momentos em que isso acontece na nossa vida e de falar assim, poxa, muito provavelmente eu desejo isso também de algum modo, eu posso construir dentro de mim, não o mesmo que a pessoa, não a mesma trajetória, não da mesma forma, mas eu posso chegar ali também. E para mim foi uma chave muito bonita quando eu descobri as coisas com as quais eu tinha interesse, as pessoas que eu de fato admirava. E a pensar assim, essas pessoas que eu admiro, parece que tem uma coisinha ali que quer fazer nascer dentro de mim também, né? Então é isso, é reverter toda essa inveja, tudo isso para olhar e falar assim, essa pessoa é admirável, ela tem algo que eu posso aproveitar e trazer para mim também, mas não para copiar, né? E é o que ele vai falar ali depois, mas para eu olhar e falar assim, poxa, se isso é bonito, deixa eu construir isso dentro de mim, porque eu sou esse ser imortal, né, Dani, que posso desenvolver tantas potencialidades. Eu acho que é por aí também. Você tem mais algo a comentar? A gente segue. Você falando, foi inevitável eu lembrar da Lúcia Helena Galvão, né? Que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração pela lucidez, pela clareza, pela capacidade de fala que ela tem, né? Daí a gente fica pensando, ela não é uma pessoa para você se sentir inveja, é uma pessoa para você admirar, velho. Como pode, né? E você pensar também que o ser humano, aliás, o ser humano que nós somos, tudo é construção, né? E se você for pensar quantos livros ela já leu, quantas histórias ela já não viveu, quanta coisa bonita já não aconteceu, para que hoje ela tenha essa capacidade toda de fala desenvolvida, de exemplo de pessoa, né? Bonito, cara, quando você assiste uma palestra da Lucilena Galvão, você sai dali inspirado, né? Então, assim, cara, como é bonito também a gente ter pessoas assim para que a gente possa ter esse sentimento real de admiração, né? Quando você pensa nisso, assim, fala, meu Deus, é possível, né? Que Dani, penso assim, quando eu vejo um ser humano desenvolvido em alguma coisa e que eu tenho admiração, eu penso assim, poxa, eu também posso, sabe? Dá aquele sentimento, assim, de que a gente consegue também, que, cara, somos todos seres humanos. A gente tem, inicialmente, o mesmo preparo, digamos assim, né? As mesmas capacidades, né? Então, a gente precisa o quê? Exercitar que nós somos, o nosso cérebro é né, essa questão de exercitar o tempo todo para que a gente consiga também e desenvolver. E isso vale também para a questão mediúnica, né? Quando a gente tem uma pessoa, um médium que a gente admira muito, que tem um trabalho ali bonito, centrado no bem, né? Então, bora lá, porque senão. Bora, Dani. A inveja da originalidade acarreta uma imitação incessante, assim como o desejo de copiar a espontaneidade dos indivíduos criativos. Seria interessante perguntarmos a nós mesmos o porquê desses comportamentos invejosos. Onde está tudo isso em nós?
Poderemos encontrar na própria intimidade a verdadeira razão da atitude de rivalidade ou despeito que em muitas ocasiões é vista como uma antipatia gratuita. Poderíamos dizer que o invejoso procura apaziguar seu inimigo interno, difamando ou maldizendo os outros. É como se ele pensasse de si para consigo. Preciso tomar uma postura acusadora para não ter problema de autoacusação. A hostilização dos invejosos para com os outros perpetua a situação do desconhecimento de si mesmos, o que, por sua vez, os mantém num falso pedestal de seres geniais. Embora certos médiums estejam fervilhando na baixa autoestima e na frustração, ainda continuam se posicionando num sentimento de superioridade para conquistar o mundo exterior. Eles se consideram pessoas muito especiais e se utilizam de conversas interessantes e de uma enorme capacidade imaginativa para desvendar vidas passadas, reencontros e desencontros reencarnatórios, missões sublimadas e tantas outras revelações. Dessa maneira, enquanto insuflam o ego dos incautos, passam a subestimar de forma engenhosa a tarefa mediúnica de outros médiuns, sem que ninguém perceba a arrogância competitiva que eles nutrem em seu mundo íntimo. De modo geral, no exercício da mediunidade, os indivíduos registram e transmitem mensagens de entidades felizes que se ligam em seus pontos fracos, razão pela qual os médiuns ativos estão constantemente fazendo um trabalho de autodesobsessão. Por outro lado, os sensitivos que entram em contato consigo mesmos, ouvindo os seus sentimentos e prestando atenção em suas emoções, transmitem orientações esclarecedoras, faladas ou escritas, porque estão sabiamente iluminados em suas experiências de autoconhecimento pelas esferas superiores da vida excelsa. Acho que a gente pode parar por aqui, né, Dani? É interessante, assim, porque um ponto que me marca bastante é a questão quando ele coloca da competitividade, né? Não é uma competição, a gente não precisa disso. Ao passo que se a gente conseguir, pensa assim, se eu tenho uma pessoa que eu admiro enquanto o desenvolvimento dela, eu posso trocar. E aí a gente vai ter, ao invés da competição, a cooperação. Então, assim, fulano, o que você fez? Tipo, quais livros você leu? Como foi que você chegou nesse ponto de clareza, nesse ponto, assim, de ser essa pessoa tranquila, de ter um trabalho firme? Que processo foi esse? Né? Compartilha aqui comigo. Então, pontos assim, quando ele coloca essa questão toda assim, a gente percebe que quando você parte para o rumo da competitividade, quer dizer também que você tem uma visão inferior de você, né? Cara, eu fico impressionada como que tudo está dizendo alguma coisa, né? Ele está trazendo alguma notícia do nosso, de como nós vemos o mundo, de como que a gente interpreta as coisas, né? Conforme a nossa reação diante de tudo, a gente pode estar sendo uma pessoa que tem mais esclarecimento, que tem mais discernimento, ou uma pessoa que está trabalhando ainda no ego, no orgulho, né? Na questão assim, poxa, eu quero ser melhor que fulano. Não, a gente não precisa ser melhor que o outro, nós precisamos ser melhores que nós fomos ontem. Então, ele traz toda essa dinâmica, assim, quando ele fala, né, dessa questão da inveja, da mediunidade, às vezes da superioridade, da inferioridade, mas tudo isso está trazendo notícia dos sentimentos que nós estamos cultivando dentro de nós. Eu acho que esse é o principal ponto, né? E aí, como que a gente interage com isso no mundo, né? Se a gente tem uma visão inferior, superior, se nós temos uma visão com relativa clareza, se a gente quer aprender mais, se a gente quer, ou se a gente está só trabalhando ali, como a gente fala, patinando no gelo ali para ainda se sentir inferior ao outro. Não tem essa necessidade, né, Tássia? Irane, é interessante, né? Porque o remédio ele está sempre comentando sobre esses complexos. Então, em geral, essa pessoa que tem despeito, né, que realmente cultiva esse sentimento de maior inveja em relação às pessoas, aí o que que ela faz, né? Por entender que o seu valor é muito pequeno, qual é a forma dela se sentir melhor?
deturpando, é caluniando, né? É realmente maldizendo o outro, inferiorizando o outro para que então ela se sinta melhor, né? Então, que a gente possa ir observando realmente as nossas atitudes, a forma como a gente vê as pessoas, que não necessariamente a gente fala, né? Então, observar esses julgamentos que vez ou outra a gente faz em relação às pessoas e às situações, né? Para entender um pouco mais desse nosso mundo íntimo. E curioso perceber que cada vez mais que a gente observa realmente o nosso valor, tem uma autoestima bem fortalecida, esse sentimento de inveja ele vai sendo diluído mesmo, que você entende exatamente isso. Eu não preciso competir com as pessoas, eu preciso fazer brotar os talentos que já tem dentro de mim e posso aprimorar tanto mais. Não vai ser deturpando o outro, não vai ser criticando o outro, não vai ser olhando para a estrada, julgando, né? Ou se sentindo superior, que a gente vai construir algo. Tem uma mensagem do Emmanuel que me veio agora à mente, do Fonte Viva, chama Modo de Fazer. E ele fala isso, assim, muitas pessoas no mundo estão fazendo, mas poucas são aquelas que não terão que refazer de algum modo aquilo que estão fazendo hoje. E aí ele usa assim uns sentidos, né? Olha, de você não procurar retribuição, de você não procurar evidência. Isso é o modo de você fazer as coisas, né? Porque de resto, se a gente faz as coisas, mas tem muitos interesses por trás, uma hora a gente vai ter que refazer, uma hora essa nossa estrada que a gente está construindo agora, a gente vai ter que voltar nela para ir refazendo as coisas, né? Então, para mim, a chave é essa, sabe? Fortalecer a nossa autoestima, fortalecer o nosso alto valor, reconhecer as nossas imperfeições, que são gigantes, mas ao mesmo tempo ter compaixão por esse ser que está se propondo a ser diferente, está se propondo a fazer melhor todos os dias e que por isso está caminhando. Então, não fica gastando muita energia em comparar, e olha, eu sou melhor que o outro. E o que isso interessa da evolução? O que interessa você ser superior ou inferior a quem, né? Então, a gente vai percebendo mesmo essa relatividade das coisas, que às vezes a gente fica focado naquilo, mas o que importa isso, né? Então, pensar sobre isso. Todas as vezes que eu quero me autopromover, que ele fala ali, né, dos médiums que vão tentando ele se autopromover, o que está por trás? Uma inferioridade gigantesca de uma alma que, no final das contas, está extremamente ferida, né? Acha que o seu valor é muito pequeno. Não, gente, a gente tem valor como ser humano. Não somos grandiosos, mas somos ali quem está dando a batalha no dia a dia, né, Dani? Vivenciando nossos dramas, nossos desafios, superando isso, né? Se a gente for olhar nossa própria história individual, a gente olha, poxa, quanta coisa eu achei que eu não pudesse superar e estou aqui hoje, firme, forte, às vezes vacilante, mas estou caminhando, né? Então, vê essa humanidade que reside em nós, né? Você tem algo a comentar, Dani? É interessante porque a mesma energia que a gente utiliza para comparação vai ser a energia da transformação também, né, Tassi? Então, acho que por isso é tão relevante a gente começar a refletir sobre isso, identificar por que que a gente está querendo essa comparação. Opa, aqui a energia vai ser destinada para transformação, né? Dani, adorei. É bem isso. A mesma energia. Olha, eu vou parar de julgar, eu vou parar de olhar para fora, deixa eu consertar isso dentro de mim, caminho que segue, né? Vida que segue. Médiuns que não sabem de onde derivam os seus pensamentos, atos e atitudes não possuem uma real consciência do processo mediúnico e das forças espirituais que os envolvem. Nem sempre quem possui um vasto conhecimento doutrinário e uma excelente memória tem noção exata do significado profundo dos seus sentimentos, atos e atitudes. Às vezes as pessoas utilizam simplesmente o seu intelecto e racionalizam as mais óbvias percepções que emergem do seu mundo íntimo, afastando dessa forma a compreensão real delas mesmas do que os espíritos, encarnados ou não, sentem ou querem dizer. A ignorância de nós mesmos nos leva a uma multiplicidade de comportamentos e, por consequência, a um emaranhado de eus desconexos. Quando não sabemos o que somos e como somos, desconhecemos os nossos traços de caráter, lealdade, talento, coragem e habilidade para criar e amar.
E em virtude disso, envolve-nos uma sensação de insignificância que provoca frustração, cria inveja e leva à hostilidade. Nossos sentimentos inadequados têm muito a nos ensinar. A conduta invejosa pode nos ser muito útil ou benéfica se soubermos transformá-la em uma atitude oposta, a admiração. Ela nos oferece oportunidade marcante para o crescimento interior e uma vida madura. Recordemos que os equívocos do passado podem se transformar nas virtudes do presente. E se estamos falhando hoje, amanhã provavelmente acertaremos. Tá vendo o comentário da... Ei, graças a Deus, né, que a gente vai acertar. Ai, ai, ai. É interessante quando o Hamed traz, né? Porque ele fala assim que às vezes pela própria, vamos colocar, pela própria obscuridade, falta de tato com as nossas próprias emoções, a gente também pode atrapalhar aquilo que os espíritos, né, querem, sentem e querem dizer, né? E isso é interessante porque passa pelo filtro daquilo que nós somos, né? Isso é inevitável. E é interessante pensar sobre isso também na perspectiva daquilo que nós estamos oferecendo enquanto instrumentos de trabalho para o Cristo, né? Então, o nosso aperfeiçoamento, ele é por várias questões, né? Não é só tipo assim, não, é porque a gente quer ser um instrumento do bem, mas como diz uma música que tem, que é do Chico, que é instrumentos afinados com o bem, né? Então, como que isso é importante para nós, essa lição de hoje de autoconhecimento, para mim, muito forte, sabe? A ignorância de nós mesmos nos leva a uma multiplicidade de comportamentos e, por consequência, a um emaranhado de eus desconexos. Então, também é interessante porque essa questão da desconexão conosco, ela é algo muito forte, né? E se a gente passa por momentos assim, parece que você perde a sua estrutura, você perde as suas raízes, né? Então, a gente tem que voltar para a nossa essência e descobrir aquilo que gera essa conexão na nossa vida, né? Conexão meio que com tudo, né? Com a gente, com Deus, com o mundo, com o universo. E quando a gente se perde disso, como que isso tem um peso tão grande, né? É, quando ele coloca essa questão ali também, nossos sentimentos inadequados têm muito a nos ensinar. Então, a substituição da conduta invejosa pela admiração, que é aquilo que a gente já falou também, né? Da gente modificar o nosso olhar, transformar o nosso olhar. Porque se a gente admira, é algo bom, é algo bonito e é algo que nós também podemos construir em nós. Eu adoro essa perspectiva de construção, sabe? Porque ela traz para a gente que um tijolinho, ele vira uma casa. Um tijolo, vários tijolos, eles se transformam em um prédio. Então, a gente hoje pode se sentir aquele tijolinho sozinho ali, mas à medida que a gente for trazendo conhecimento, que a gente for trazendo experiência, que a gente for trazendo informações e tudo mais sobre alguma coisa, a gente vai crescendo e vai construindo a nossa casa, construindo o nosso prédio relacionado àquilo ali, né? Então, essa perspectiva, para mim, ela é, cara, ela é muito saudável, né, no meu ponto de vista, né, de construção daquilo que a gente quer. Então, se você admira, você também pode construir aquilo em você, né? E a questão de, né, recordemos que os equívocos do passado podem se transformar nas virtudes do presente. E se estamos falhando hoje, amanhã provavelmente acertaremos. E se falhamos no passado, hoje podemos estar acertando, né? Então, essa possibilidade sempre que o mundo traz para a gente, que oportunidade que Deus nos dá, né, Tássia, de renovação. Eu acho que é isso, né? E eu adoro aquela frase do Emmanuel que ele diz que o conhecimento patrocina a renovação de nós mesmos, né? E para mim é muito isso. Então, isso que nós estamos fazendo hoje aqui estudando, a gente está mexendo com o conhecimento que nós já temos e talvez realocando algumas coisas dentro de nós, né, Tássia? Deixar você falar, senão. Não, ô Dani, é interessante isso da caixinha mesmo, né? É verdade. Muito provavelmente a gente está refazendo aí conexões, colocando coisas em outros lugares.
fazendo uma mudancinha interna, né? Eu gostei muito quando você começou dizendo desse instrumento afinado, eu concordo muito, né? Em geral, o que a gente percebe também é uma tendência que as pessoas têm a tentar angariar mais conhecimento ali espiritual, mas não necessariamente psicológico de si mesmo, né? Então, conhecimento sobre como funciona o mundo, sobre como funcionam as comunicações, sobre teorias e tudo mais. E que isso é um viés muito bom para ser também um bom médium, mas, sobretudo, se conhecer, né? Porque é isso que você falou. É interessante como o mesmo espírito pode, né, dar comunicação por intermédio de várias pessoas e cada pessoa vai ser diferente. Porque, claro, cada pessoa tem sua originalidade, a forma de ver o mundo, mas que a gente também tem essa construção interior para nos conhecer e, portanto, para mudar a nossa própria vida, mas também para ser um melhor instrumento afinado de mediunidade. Porque ao me conhecer, eu vou saber que isso é meu, não é da parte que está comunicando, eu vou saber que muitas vezes tem um viés ali por trás. Então, é isso, né? Sobretudo também se analisar psicologicamente, porque isso vai influenciar também nas comunicações que a gente dá, afinal de contas, né? Não tem como ser coisas à parte. Uma coisa, eu sou assim dessa forma aqui, ali sou diferente. Inclusive, essa fragmentação do eu, né, que ele fala, esse emaranhado de eu desconexos. Então, muitas vezes a gente é essa pessoa que veste ali uma figura no centro espírita, veste outra em casa completamente diferente, veste outra no trabalho, veste outra para junto, né, para estar ali junto das famílias, outro para estar ali com os amigos. Então, a gente vai tendo essa fragmentação, né? Isso dói na nossa alma, porque no final das contas a gente é esse ser uno mesmo e que quer integrar tudo. E essa nossa incoerência, essa nossa, muitas vezes, desconexão conosco, porque o ser que está desconectado consigo é que se mostra de formas distintas a partir do ambiente onde está, né? Então, é perceber, dói muito essa desconexão, essa desfragmentação, essa fragmentação, né, que muitas vezes a gente tem dentro de nós, isso dói profundamente a nossa alma. E é isso, admiração. A chave para todas as coisas, admirar, gente. Porque quando a gente olha realmente a nossa pequenez, num primeiro momento dá medo, dá tristeza, que a gente queria estar em um lugar diferente, mas é tão bonito a gente aceitar. Olha, eu estou nesse lugar pequeno, mas é ao saber que eu estou nesse lugar pequeno e que eu tenho tantas ideias boas, tanta vontade de fazer diferente, deixa então eu caminhar como esse peregrino que olha assim, olha, eu estou bem longe, mas deixa eu começar a caminhar, porque não vai adiantar eu ficar olhando para os outros, não vai adiantar eu ficar olhando para a estrada alheia, pego a minha mochilinha que é pequena, o meu tamanho que é pequeno mesmo e sigo. E sigo porque um dia, como ele disse, um dia quem está errando hoje vai acertar. Se eu estou seguindo, se eu estou na estrada, se eu estou caminhando, uma hora eu vou chegar, né, Dani? Ia pensar nisso. Eu vou pegar essa minha mochilinha pequena mesmo e vou caminhar, porque um dia eu vou chegar a ser o que eu desejo. E até lá, muito trabalho e muita admiração pelos outros. Que quando a gente está na estradazinha, passando pelos perrengues da vida, a gente sabe, inclusive, o quanto dói, o quanto aquela pessoa que hoje a gente admira teve que também batalhar ali duro para chegar onde está. Então, é um pouco sobre isso. Olha, eu sei o preço que teve que pagar e não foi fácil, não. Então, deixa eu pegar aqui a minha mochilinha e seguir em frente também, que uma hora a gente chega lá, né, Dani? Tem mais algo a comentar? É isso, né? Que Jesus abençoe sempre as boas intenções do nosso coração, que a gente possa trilhar esse caminho do bem e ter cada vez mais consciência, né, Tássia? Consciência de nós mesmos é que vai nos possibilitar ter consciência do próprio universo, do todo, né? Ter clareza das nossas emoções também, daquilo que a gente está cultivando dentro de nós, ter a percepção de que tudo aquilo que a gente nutre está também atraindo outras coisas, né? E é isso, eu acho que a gente ir construindo esses aprendizados dentro de nós, né, que são tão importantes para a nossa evolução. Então é isso, gente. Muito obrigada. Foi ótima essa partilha, Dani. Eu agradeço demais. Uma boa terça-feira para todo mundo, uma ótima semana e que a gente fique com Deus. Um beijinho.